sair dessa trava que existe, né? Começa a se organizar mais no Brasil, né? Quando a gente começa a escutar... 15 anos atrás, a gente não sabia o que era investidor anjo, a gente não sabia o que era startup. Startup tem uma coisa até engraçada que você me falou em off, né? Quando você começou a fazer startup, as pessoas confundiam, né? Foi muito engraçado, porque eu comecei a procurar no Google sobre startups que eu ouvi falar e me conectei com essas redes, porque eu já fazia mentorias. Então, eu li muito sobre isso. E eu procurei as referências, que a referência maior era Vale do Silício, há 15 anos atrás, né? Então, eu li muito sobre isso. Então, eu já conseguia fazer umas mentorias e eu entendia que quando aquele empreendedor estava me falando sobre investimento, como que eu poderia apoiá-lo. Mas era muito interessante porque eu falava sobre startups e as pessoas falavam assim, mas o que é? O que é? É stand-up? Então era muito interessante porque as pessoas achavam que eu estava errando o nome. Achavam assim, Cláudia, o que é? Stand-up? O que é, você né? Faz stand-up, mas é stand-up, é isso que você está falando? Você está contando piada, Aí eu peguei e falei, não é, olha, não é meu perfil. E hoje não, hoje todo mundo já sabe, né? Eu vou às vezes na minha manicure, ela fala assim, e aí, Cláudia, e aí? Tá, qual a startup do momento? Eu acho legal isso. Muito então, a gente está democratizando, a gente está aí crescendo cada vez mais. Mas tem muitas histórias interessantes, tem muitas pérolas. E startup, tá bom, uma empresa nova, o que você considera... Pergunta difícil, né? Mas o que você considera o principal para que essa startup dê certo? Poxa vida, hein? Eu acho que eu tenho evoluído também, eu tenho aprendido ao longo dos anos, né? Eu acho que também a régua hoje já é outra. Antes, eu acreditava no empreendedor e eu queria ver aquele brilho nos olhos, sabe? Aquela vontade de dar certo. Hoje, os meus critérios já são mais... são um pouco diferentes, e eu olho bastante o modelo de negócio. Eu olho se faz sentido. Sim. Então, com tantas mentorias que eu já dei, com tantas startups que eu conheço, quando eu estou numa banca avaliando, ou quando o empreendedor me procura, eu vejo se aquele modelo de negócio faz sentido, sabe? Ele está criando algo para solucionar uma dor, que a gente falou, se faz sentido. E depois eu olho a equipe, o time. Ele é um cara competente, né? Às vezes em 5 minutos não dá pra gente perceber tudo isso, mas tem a forma de linguagem, tem a estrutura que ele colocou, tem algumas perguntas chaves que dá pra você entender. Então, pra mim, isso é extremamente relevante, por quê? Porque eu não quero que ele se frustre. Né? Quando você vai começar um negócio, você colocou ou a sua rescisão, que foi o meu caso quando eu comecei a empreender, eu comecei com a minha rescisão, então eu sei que isso é doloroso, você usar ali tua reserva, ou se não, ele começou vendendo um carro, ou sei lá, com as dificuldades, você sabe que brasileiro é isso, né? Não tem como não ser. Então, eu não quero que ele se frustre, eu não quero que ele só, enfim, gaste o dinheiro dele, ou gaste o meu tempo e o tempo de outros. Então, eu procuro ser bastante assertiva nessa análise hoje, para falar para ele, olha, esse é um mercado que não cabe mais o teu negócio, ou você tem que se diferenciar de alguma forma. Então, hoje os meus critérios, o modelo de negócio extremamente bem estruturado, mas se eu entender que aquilo faz sentido nesse momento. Bacana. E aí essa história da startup tem um pouco dessa discussão, né? Quando você está montando uma empresa nova, se o mais importante é a lucratividade, se o mais importante é o crescimento, é a durabilidade. Existe alguma regra para isso? O que você acha? Existe, para mim existe. Assim, a gente tem a fase da ideação, que é o começo. Tô com ideias aqui. Eu tenho ideias e a minha ideia é transformar isso num aplicativo, ou num site, ou num sistema. Mas isso é uma fase de ideação. Eu, por exemplo, a minha tese é não investir em ideia porque muda-se muito, né? E eu acho que eu vou poder agregar muito, pouquíssimo aqui, porque eu não tenho muito tempo ali para ficar sentado com o time ou com o founder para ficar discutindo isso. Então, a gente tem uma outra fase aqui, que depois da ideia, que é botar em operação, né? Já tem um sistema precário que for, ou, né, simples, mas já está funcionando, já comecei a ganhar um dinheirinho, ou já comecei a fazer algumas coisas ali. Então, essa fase de operação, para mim, ela é extremamente importante. É onde realmente eu entendo que a gente
pode agregar e que eu posso também investir. Então, essa fase de ideação é onde realmente eu entendo. E o mais importante é ter receitas recorrentes. Sim. Porque aqui, eu tive a ideia, Sim. eu coloquei em operação, e aí, se eu tô vendo que aquela startup, aquele negócio, mesmo que seja R$500, R$200, mas que tá recorrente, isso para mim é um sinal positivo que aquela ideia deu certo. Sim. E a operação não precisa de muitos ajustes. Então, eu acho que assim, ao longo do tempo, lógico, né, a cada fase tem outros critérios. Mas quando a gente está falando logo no início, ter algo bem estruturado, que tem mercado e está com receita recorrente, crescendo ali de 20% a 25% no mês, para mim isso é um termômetro muito bom. É um bom termômetro. É. Que bacana.